A todos mais uma vez, Deus abençoe, tá? Eu quero falar com vocês nessa noite no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 do verso 11 ao verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 11 ao verso 12, tá? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. Eu quero repetir com vocês essa frase do verso 11. Então Eucana foi para Ramá, a sua casa. Eu quero repetir essa frase. Digam comigo aí, todos, tá? Mas o menino, digam assim, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção sobre este momento, o momento da tua palavra, que ela não volte vazia, mas que ela possa alcançar aqui o teu propósito, o teu objetivo, para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, queridos. Eu quero falar com vocês hoje, o tema da nossa mensagem é discernindo a voz de Deus. Qual é o tema da mensagem? Discernindo a voz de Deus. Eu quero, antes de falar sobre esse tema, introduzir a mensagem citando a frase de um grande pastor do século XIX, chamado Charles Spurgeon, quando ele disse assim: a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e ainda assim ser feliz. A pior coisa que pode acontecer para um homem, para um ser humano, é ele pecar e ainda assim ser feliz. Charles Spurgeon continua com outra frase que eu acho muito interessante, quero compartilhar com vocês. Vocês talvez que estejam nos ouvindo ao vivo agora, online, ou que vão nos ouvir depois. A fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. A fé em Deus e a obediência fazem parte do mesmo pacote, tá? Aquele que obedece a Deus, confia nele. Quem confia que ele vai fazer? Que ele cuida de você. Amém? Que ele é o Deus que abre portas, que ele é o Deus que derruba muralhas, que ele é o Deus que te dá vitória. Aquele que confia nele também deve obedecê-lo. Amém? E eu quero citar uma última frase, que é a frase de John Wesley, quando ele diz assim, um pastor também muito renomado e conhecido, ele disse assim: antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia e a graça, eu tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo. A verdade, queridos, aqui é que o menino Samuel, diga, o menino Samuel, ele começou a sua preparação, o seu chamado,
no ambiente de pessoas que eram religiosas, mas que eram felizes no pecado. E é terrível quando a gente começa a detectar que existem pessoas assim, tanto dentro da igreja, e é terrivelmente pior quando a gente se vê assim, quando a gente se vê feliz vivendo no pecado. Os filhos do sacerdote Eli, o homem que profetizou e declarou uma palavra sobre Ana, quando ela era estéril, ela não podia entrar no templo e ela orava na parte de fora. E os gritos dela chamou a atenção do sacerdote Eli. Você está embriagado uma hora dessa? Ela diz, não, é angústia, estou orando. E Deus ali faz um milagre e ele declara uma palavra de vida sobre a vida de Ana. Ana volta e traz o menino para entregar. Na verdade, o pai dele entrega ele, Eucana entrega ele para o sacerdote ali. A verdade, queridos, é que Samuel cresce nesse ambiente, tá? Talvez toda a sua vida tenha sido em um ambiente carnal, materialista e distante de Deus. Talvez você viveu toda a sua vida no ambiente carnal, no ambiente materialista e no ambiente com pessoas distantes de Deus, tá? Pode até ter sido com práticas religiosas, frequentando uma igreja aos domingos, sabe, participando de projetos sociais, trabalhando na mídia, no louvor, trabalhando nos departamentos da igreja. Mas a verdade é que isso tudo não fala conosco. O serviço não fala conosco. Quem fala conosco é Deus. Amém, queridos? Quando eu sirvo a Deus, eu agrado a Deus com o meu serviço. Mas quando Deus fala comigo, eu posso agradar a Deus pelo que Ele está falando comigo, não pelo que eu estou fazendo. Os filhos de Eli haviam se afastado de Deus. E eu quero destacar aqui um primeiro ambiente, que é um ambiente natural e comum, que Deus, quando chama pessoas simples, tá? Ele vai prepará-las num ambiente natural e comum. Eu estava hoje preparando essa mensagem e eu disse, Senhor, por que eu vou falar de um menino? Por que eu vou falar de um jovem? Por que eu vou falar de alguém que está começando uma carreira, cheio de expectativas, que está sonhando várias coisas, e que Deus está falando com esse menino, e não mais com o sacerdote. E eu disse, Senhor, por que o Senhor quer começar uma palavra hoje sobre isso? Porque o milagre, querido, está em não somente você crer em Deus e confiar nele, mas em você obedecer à voz dele. Amém, queridos? O milagre está não somente em eu crer que Deus faz, mas em eu passar a obedecer a Deus. Porque aí eu não vou receber um milagre isolado, eu vou viver uma vida de milagre. Eu pergunto a você, você quer receber um milagre isolado ou você quer viver uma vida de milagres? Você quer ser conduzido, sabe, por um caminho de milagre, um caminho de discernimento, um caminho onde Deus vai pegar você pela mão e vai te conduzir. Mas eu pergunto,
Isso é coisa para gente grande, é isso? Isso é coisa para pastor, para diaconisa, para diáconos experientes, experimentados. A Bíblia está dizendo isso. Veja, queridos, que o Senhor chama Samuel mais de 3 vezes. Nós conhecemos a história. Até as crianças que estão aqui já ouviram demais lá em cima, no departamento infantil. Tá, olha, deixa eu dizer algo para você. Deus, ele falava com Samuel, mas ele ainda não discernia. Ele falava, mas ele ainda não entendia, porque ele era um menino. Ele não era experimentado. Ele não era treinado, Luana. Ele não tinha o discernimento do ambiente espiritual. Deus estava levando ele para uma nova dimensão. Veja, ele vivia num ambiente religioso. Ele tinha ali naquele ambiente religioso os filhos de Eli, que saqueavam a carne, não deixavam nem a gordura ser queimada para subir, para agradar a Deus, mas queriam saquear as ofertas que os homens iam entregar ao Senhor. Eli foi condenado por isso, porque não repreendeu seus filhos. E Deus vem falar com Samuel para dar um recado para Eli. Deus vem falar com Samuel dizendo, olha, eu vou tirar o sacerdócio dele e vou tirar a vida dos 2 filhos dele, porque eles estão blasfemando com a minha oferta. Eles estão fazendo coisas horríveis, eles não ouvem a minha voz. Eles não obedecem a minha voz. Eles não escutam os meus conselhos. Queridos, eu oro para que Deus nos dê um ouvido sarado. Amém, queridos? Amém, amados? Ouvidos sarados, para a gente ouvir, sabe? Ouvir profissionais que vão nos orientar com base no que Deus está colocando nas mãos dele, na sabedoria dele. Você sabia que não tem como você corrigir sua pressão alta se você não for num profissional? Não tem. Você vai ficar tomando remédio aleatório, vai ficar tomando dipirona, vai ficar... E aí Deus fala comigo, não, Deus está dizendo assim, vai para o médico. Porque eu já dei conhecimento e alguém vai liberar uma palavra para você dizendo assim, você precisa tomar isso aqui. Isso vai te dar qualidade de vida. Queridos, eu quando fui diagnosticado com hipertensão, eu fui para o médico e o médico passou o remédio para mim. Queridos, eu nunca mais tomei um comprimido para dor de cabeça. Você sabe o que é? Nunca mais. Aí eu pergunto a você, qual foi o milagre que Deus fez? Foi eu somente que decidi parar, Luana, para ouvir um profissional. Ouvidos sarados, queridos. Ouvidos pode te dar livramento. Amém? Porque Deus, ele já instituiu pessoas para falar para você aqui na terra várias coisas. Amém? Tem coisas que ele vai falar e tem coisas que ele vai usar alguém para falar. Tem coisas que ele vai te dizer, sabe, em sonho. Ele vai falar com você como falou com Samuel. Talvez você não vai entender. Na verdade, tem pessoas que Deus está falando aqui e elas estão igual a Samuel. Samuel ia lá no pai espiritual dele, no sacerdote. O Senhor me chamou. Ele disse, não chamei, vai dormir. Aí daqui a pouco a voz vinha e dizia, Samuel. Aí ele ia e disse, o Senhor me chamou agora? Ele disse, não te chamei. Vai dormir. Aí depois de novo, disse, Samuel. Aí, querido, você está pensando que Deus vai gritar porque você não está ouvindo, é? Ele vai chamar com o mesmo tom. Porque o problema não é o tom de voz dele aumentar, o problema é você discernir.
E ele não estava ainda habilitado, preparado para discernir a voz de Deus. E ele precisava ser ensinado. Ele precisava ser treinado no ambiente sobrenatural. Ele viveu primeiro no ambiente natural, ali junto com os filhos de Eli. E tem gente que fica dizendo assim, né? Tá vendo? Se desviou porque teve gente que deu mau exemplo. Não, Samuel não se desviou, não. Os filhos do sacerdote Eli eram mau caráter. Mas Samuel não se corrompeu. Amém, queridos? Porque Deus colocou nele um discernimento. Ele não se deixou ser levado por aqueles maus exemplos. Ele estava num momento de treinamento. Ele podia, sim ou não, absorver o que era ruim. Podia. Ele podia tão somente guardar ali os exemplos. Ah, é assim que os seus filhos agem? Eu vou agir também. Mas ele tinha o quê? Ele tinha temor. Porque ele conhecia a história dele. Ele sabia que ele tinha sido um milagre. Você sabe que você é um milagre? Você reconhece da onde Deus tirou você? Quem sabe da onde Deus livrou os seus pés? Ele não vai se deixar ser influenciado pela roda dos escarnecedores. Aí eu pergunto, sabe? Mas Jesus vivia com os pecadores, comia com os pecadores, porque a gente está orando para Deus só mandar para a gente os amigos dele. Sabe por quê? Porque a gente, quando está com os pecadores, tem pessoa que quando está com os pecadores se mistura. Não faz a diferença. Não faz a diferença, queridos. Jesus comia com os pecadores, mas Jesus não falava o que os pecadores falavam. Jesus chegou para Nicodemos e disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Ele foi jantar com ele, Ele disse, olha, você precisa nascer de novo. E às vezes a gente está com muito amigo, muita amiguinha, e a gente não diz, olha, filha, vem cá, eu te amo mais. E aí, quando é que tu vai buscar Deus, hein? Ah, mas é o pastor que tem que dizer isso para ela, o ouvido mais perto dela, a boca e o ouvido mais perto dela naquele momento é o seu, não é o do pastor, não. Deus quer usar você para o seu filho, para o seu esposo, para a sua amiga, para o seu colega, para a sua prima, para o seu primo, para o seu tio, sabe? Ah, queridos, eu converso com as pessoas, às vezes eu chego assim, algum familiar, e aí, em dado momento, eu digo, e a fé, querido? Como é que tu tá? E a fé? É, não, Deus é bom demais, sim, mas sim, Deus é aí, e você? É preciso nós fazermos a diferença, queridos. E Samuel, ele sabia quem ele era, e ele estava sendo preparado agora para discernir o ambiente sobrenatural. Ele vivia, ele servia ao Senhor perante Eli. Sabe? A palavra do Senhor era muito... estava muita escassez naquele tempo. Mas aí, no período em que a palavra do Senhor estava em escassez, Deus fala com o menino. Deus fala com o jovem. E Samuel diz assim, olha, diz assim, quando a voz vier novamente, diz assim, fala que o teu servo ouve. E nós conhecemos a história. E Deus falou várias vezes e ele disse, fala que teu servo ouve. Deus assim trouxe um assunto para uma criança, um assunto de gente grande. Como é que Deus traz para um jovem um assunto de gente grande? Eu vou perguntar mais uma vez, como é que Deus traz para um jovem um assunto de gente grande? Você sabe o que é Deus chamar um jovem e dizer assim, olha, vem cá, eu vou trazer juízo sobre uma nação. E o menino?
E outra coisa, a casa que você mora aí, o sacerdote, diga para ele que os filhos dele vão morrer. E de que ele vai perder o sacerdócio dele. Ele está demitido. Eu reprovei ele como meu sacerdote. Como é que você escuta isso vivendo na casa da pessoa? Diga assim, Deus é soberano. Porque Deus vê lá na frente, amados. A gente não. E Deus, ele não está preocupado com formalidade. Sabe? Deus não estava preocupado ali em aquilo que ele estava falando gerar um mal-estar. Porque quando Deus levantou Davi, Saul começou a perseguir ele. Deus sabia que isso ia acontecer, mas Deus levantou, irmãos. Mas por que Deus levantou, rapaz? Gerou um estresse medonho para a vida de Davi? Não tem problema. Ele se encarrega de tudo que ele faz, ele toma conta, ele toma providência. Amém, queridos? Jovens, fique com medo não. Fala do teu chamado. Fala o que Deus tem falado para ti. Ô, geração, eu pergunto a você, querido, será que Deus não fala mais com o jovem? Será que Deus não fala mais com as crianças? Por quê? Será que não, Deus não fala não. Porque Deus só fala com adulto porque isso é coisa de adulto. Ele falou uma coisa muito séria aqui, queridos. Eu digo para você, quando eu estava preparando essa mensagem, Senhor, essa palavra é para o culto jovem, eu acho que eu vou pedir para pregar no primeiro culto da juventude. Mas o Senhor disse, não é para hoje. E quando eu via dando os pré-adolescentes aqui, as crianças, os jovens, eu disse, é para hoje. Essa palavra é para hoje, ela é atual, queridos. Eu pergunto a você, Deus muitas vezes está chamando Samuel, Samuel, e você não está discernindo. Você precisa recorrer aos que têm experiência. Amém? Diga assim, eu preciso recorrer aos que têm mais experiência. E a gente tem vivido numa geração de que as pessoas são tão boas, tão feras, que elas não recorrem mais àqueles que começaram lá atrás, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o caminho está preparado, mas teve gente que passou o facão na floresta para abrir o caminho, queridos. Eu vou repetir, teve gente que passou o facão assim, ó. O facão, veio com retroescavadeira para preparar hoje você passa, tá bonitinho hoje, tá bom, tá fácil. Não é? A gente escuta a mensagem pelo YouTube, as igrejas estão aí abertas. Hoje o caminho está preparado, sim ou não? Hoje está fácil demais, mas teve gente que ralou para isso acontecer. Teve gente que ralou, tem gente que rala para que você chegue e sente num culto e esteja tudo bonito, limpo, seja tudo funcionando. Tem gente que sai correndo do trabalho, tem gente que vem voando, tem gente que, sabe, ainda está trabalhando aqui no serviço, com fome ainda, nem jantou. Por quê? Porque são pessoas que estão preparando o caminho. Amém, amados? Para que você que está começando agora, esses adolescentes aqui, ó, futuramente, vocês estejam aqui no louvor. Amém, queridos? Vocês estejam aqui. Deus quer falar com vocês. Essas meninas aí, os jovens, Deus quer falar com vocês. Amém, amados? Você crê nisso? Vocês estejam aqui pregando, vocês estejam aqui, sabe, se envolvendo. É muito importante ouvir a voz de Deus. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Eu costumo dizer isso. Por exemplo, a gente às vezes, eu não sei quem já passou por isso, tem um vizinho que bota uma música bem alta. Né? Quem já passou por isso? Quem tem vizinho que bota música alta? Né? Você está ali com a sua música, com o seu louvor, você está cantando na sua casa, mas você está cantando, você está escutando a da sua casa. Ali, no seu celular, ali na televisão, no YouTube, mas a do vizinho está lá tocando. Eu pergunto, você está escutando a do vizinho ou você está ouvindo? Você está escutando. Você está escutando a sua e você está ouvindo a do vizinho.
Por quê? Porque você vai ouvir, mas você não vai entender. Você não vai cantar. Mas aquilo que você está escutando com atenção, aquilo você vai guardar. E para que você discirna a voz de Deus, o Senhor chamou ele pela terceira vez. E ele foi instruído a dizer, sabe, fala que o teu servo ouve. Eu quero dizer para você, tá? Que é tempo de nós pararmos para ouvirmos a voz de Deus. Entenda a importância disso. Comece o ano ouvindo a voz de Deus. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus dizer o que Ele quer. Se Ele não falou, jejue. Se você jejuou e Ele não falou, ore. Sabe? Se Ele não falou porque você orou e jejuou e ofertou e fez voto, vá procurar quem entende a voz. Porque quem entende a voz vai te ensinar a ouvir a voz. Ande com pessoas que vão te ensinar a ouvir a voz de Deus. Amém? Esteja perto de pessoas, conectados com pessoas que vai fazer você ouvir a voz de Deus. Esteja preocupado se você passar o dia todo e não ouvir a voz de Deus. Fique terrivelmente mais preocupado se o mês inteiro passar e você também não ouvir a voz de Deus. Fique muito, muito preocupado se meses passarem e você não sentir saudade da voz de Deus. Incomode os céus. Chame Ele. Invoque a Ele. A palavra do Senhor diz: passarás a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém, queridos? Ah, mas Samuel nem estava orando. Deus falou com ele. Sim, mas se você não é Samuel. Eu vou repetir mais uma vez. Você não é Paulo. Você não é Samuel. Você não é Davi. Você é você. Você tem que orar. Amém? Você tem que orar. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais do céu existe nas nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Charles Spurgeon diz. Então, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você buscar ouvir a voz de Deus, menos da terra nós vamos cobiçar. Samuel, ele ministrava perante o Senhor. Ele ainda era jovem. Ele vestia as roupinhas que a mãe dele dava para ele. Mas ele já estava ouvindo a voz de Deus. Samuel se tornou um juiz. Se tornou o primeiro profeta da nação de Israel. E um sacerdote. Um jovem. Um jovem. Ungiu reis. Destituiu reis. Viu grandes milagres e prodígios e maravilhas. Eu pergunto a você, quem quer ver milagres e prodígios? Discerne a voz de Deus. Amém? Discerne a voz de Deus. Busca entender, busca compreender a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus está chamando por você. Deus quer agir através da sua vida. E Ele quer te falar e revelar segredos do seu coração. Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Para que Deus revele coisas grandes e ocultas, você precisa ter discernimento espiritual. Amém? Você precisa ter discernimento espiritual. Para um pouquinho de ficar em rede social. Começa um plano de leitura da palavra, ainda dá tempo. Sabe? Vai orar. Pede para Deus entrar nesse tempo contigo.
corrige tua fala, corrige tua postura. Os filhos de Eli, eles não se arrependiam. Por isso Deus os destituiu e eles morreram. Mas você não é os filhos de Eli. Você é alguém que Deus tem esperança. Amém, queridos? Você está junto, mas você não é do meio. Você está junto, mas você não é do meio. Mas eu queria ser do meio. Não, filho, faça isso não com sua vida, não. A vontade do Senhor é perfeita, é boa e é agradável. Porque tem jovem que pensa que a felicidade está, sabe, em ter dinheiro e ir para festas à noite, sábado à noite, tomar todas, namorar com todos, namorar com todas, voltar no domingo à noite ou na segunda embriagado, usar drogas, fazer sexo aí sem compromisso, engravidar cedo e tal. Isso não é felicidade, amados. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Ou ir atrás do dinheiro, das drogas, o prazer das drogas. Eu digo para você, almeje ouvir a voz de Deus. Discerna a voz do Senhor. Eu não estou entendendo. Deus está em silêncio. Será que Deus está em silêncio? Uma pergunta que eu estou fazendo para você hoje. Será que Deus está em silêncio para você? Ou é você que não está com os ouvidos preparados para ouvir a voz dele? Você não está discernindo a voz dele. Você já não conhece mais a voz dele. Você perdeu o tato com a voz dele. Eu peço que você curve sua fronte, curve sua cabeça e faça essa oração comigo. Uma palavra hoje de instrução, uma palavra hoje devocional. Tá? Luana diz uma palavra de doutrina. Uma palavra onde te ensina, te impulsiona a ouvir a voz de Deus. Não adianta você querer ser tudo na igreja, você querer fazer tudo, você querer ser tudo nesta vida. Eu vou ser doutor, médico, advogado, engenheiro, arquiteto. Você precisa ouvir a voz de Deus, querido. Você já orou? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu coloco a minha vida em tuas mãos. O que é que eu quero? O que tu queres que eu faça? E esteja preparado para Deus te responder. Esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Coloque seu futuro nas mãos do Senhor. Salmo 37, verso 4 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Então fecha teus olhos, curva tua fronte. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esta palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Não nos deixa, Pai, sem a tua voz. Não nos deixa, Senhor, sem a tua voz. Sem a tua voz, nos desesperamos. Sem a tua voz, nos perdemos em nós mesmos. Sem a tua voz, não temos como saber qual é o próximo caminho. Não temos como saber qual é a próxima direção. Davi, quando foi recuperar o que tinha se perdido em Ziclag, ele disse: Senhor, nós vamos recuperar. Ele foi ouvir a tua voz, Senhor. E o Senhor disse: vai, que vai ser recuperado. Pode ir, eu estou mandando. E quando ele escutou a tua voz, ele teve as suas forças renovadas. E às vezes o que está faltando para nós é ouvirmos a tua voz, é ouvirmos os teus conselhos, é descermos, como Daniel fez
3 semanas jejuando para Deus falar com ele. É fazer como Jesus fez, 40 dias e 40 noites, para o Senhor dizer: este é o meu filho amado. Pai, é fazer como Moisés fez, quando o Senhor falou com ele, dizendo: escreve tudo que eu te disse. Depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Deus, tantos homens e mulheres de Deus viveram milagres quando buscaram. Viveram milagres quando buscaram de Ti. E eu oro para que, Deus, o fundamento do nosso milagre não seja as nossas ambições. O fundamento do nosso milagre, a gente não seja uma igreja da fila do milagre, mas seja uma igreja que tenhamos o fundamento do milagre, que é a Tua voz, que é a Tua palavra. Jesus disse: lançai a rede. Pedro disse: sob Tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que você fique de pé, toda a igreja. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Escute a voz de Deus e delete a voz dos homens. Escute a voz de Deus. Sabe, escute a voz de Deus. Fique num ambiente silencioso. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Diz a canção: chegou a hora de falar com Deus. Sabe, não resista às lágrimas. Quebrante seu coração. Diga: Senhor, fala comigo. Faz como Moisés disse: se o Senhor não for, eu não irei. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fortalece essas crianças aqui. Fortalece essas mulheres. Essas mães, Pai. Muitas mães solteiras. Deus, muitas que têm uma guerra grande, uma guerra imensa. Uma luta enorme, Pai. Para criar, para educar, para dar conforto, para dar amor. E muitas vezes é tão mal compreendida, é tão mal amada pelos que estão dentro de casa. É tão desprezada, é tão maltratada. Honra essas mulheres, Pai, em nome de Jesus, que estão aqui. Essas mulheres que estão hoje ouvindo a tua voz. O Senhor está falando com você. O Senhor está dizendo: eu te valorizo. Se ninguém não te valoriza, eu te valorizo. Se ninguém te dar o valor que você merece, eu te dou o valor que você merece. Você é menina dos meus olhos. Você é obra-prima da minha criação. Deus, em nome de Jesus, essas crianças, esses adolescentes e jovens, Pai, em nome de Jesus, dá direção, Pai. Dá direção, fala com eles, mas que eles não sejam como Samuel, Pai, que não sabia discernir, Pai, mas que ele possa, Deus, essa geração possa perguntar à geração que passou, dizendo: como é que eu escuto? Como é que eu faço? Gera humildade nessa geração, Pai. Essa geração tão poderosa, essa geração que vai tão mais longe, essa geração que é tão mais rápida, essa geração, sabe, Senhor, que é tão inteligente, mas que muitas vezes menospreza aqueles que discernem, menosprezam aqueles que já ouviram, aqueles que estão dizendo: é por aqui, o caminho é esse, é por aqui que você escuta a voz de Deus. Gera, Pai, no coração dessa geração, um coração de humildade, um coração de submissão, de respeito à autoridade, de respeito à autoridade espiritual. Senhor, mesmo depois do Senhor ter dito tudo que disse de Eli para Samuel, ele continuou obedecendo e chamando ele de meu Senhor. Ele continuou sendo submisso a um sacerdote que Deus disse: eu vou tirar ele.
Ele continuou servindo perante o Senhor e crescendo em graça. E crescendo em graça. Ele não desrespeitou depois do que ele ouviu que Deus ia fazer. Ele não desdenhou. Ele não pediu para voltar para a casa dos seus pais. Ele não blasfemou. Ele não caluniou. Ele não entregou o que Deus ia fazer para os inimigos da igreja. Não, Pai. Ele não entregou. Mas ele foi leal. Ele foi leal porque foi a boca daquele homem que liberou a palavra para ele vir à existência. Foi a boca daquele homem que Deus liberou a palavra para ele existir. Foi aquele homem que disse: daqui a um ano você vai vir com o filho na mão. E ela veio e entregou ao Senhor. E ele honrou aquele homem. Mesmo destituído por Deus, ele foi obediente. Gera esse espírito de Samuel na igreja de hoje, Pai. Esse espírito de Samuel na geração de hoje. Na geração que muitas vezes, Pai, quando um líder quer se posicionar, já rotula como ditador. Não, Pai, em nome de Jesus, repreende esse espírito de rebelião. Repreende esse espírito de rebeldia, Pai. Que eles possam ser submissos. Que eles possam ser leais. Que eles possam ser corajosos. E o Senhor vai revelar coisas poderosas para eles. Porque essa é a tua vontade. Esse é o teu plano. Quanto a Deus, a cura da vida deles. Cure, Pai. Cure a falta da paternidade. Cure a ausência do Pai. Cure, Pai, em nome de Jesus. Porque a ausência paterna gerou neles feridas. Talvez tenha um pai presente, mas não é tão compreensivo. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa para que eles sejam jovens resolvidos. Perdoem seus pais. Perdoe seu pai, libere perdão para o seu pai. Libere perdão para sua mãe. Porque se eles pedem perdão e são livres, eles serão livres na igreja. Se eles pedem perdão aos seus pais, eles vão pedir perdão ao pastor. Eles vão pedir perdão ao líder de célula. Eles vão pedir perdão ao diácono. Porque eles vão ser livres. Deus, de igual modo, cura as mulheres dos seus traumas de abandono, traumas de rejeição, de abuso. Cura, Pai, porque o Senhor é aquele que valoriza a mulher. O Senhor é aquele que trouxe valor à mulher. O Senhor é aquele que, assim como voltou como segundo Adão, o Senhor também trouxe uma segunda Eva. E essa segunda Eva viverá e será uma bênção. E receberá o mesmo espírito de Adão. E ambos profetizarão. Em nome de Jesus. Que haja cura no meio da tua igreja. Toda depressão, toda síndrome do pânico. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toda crise de ansiedade, toda doença emocional, todo espectro, Pai, vai curando, Pai. Vai curando toda inflamação no intestino, todo tumor, toda dor nas costas. Pai, em nome de Jesus, todo sangramento, todo caroço, Pai, toda hipertensão, toda diabetes. Vai curando o pâncreas, vai curando o fígado, Pai. Vai curando, ó Pai, os rins, vai curando, ó Pai, os nervos, as artérias. Vai gerando vida, vai gerando cura. E assim como a irmã testemunhou, Pai, que o Senhor fez, o Senhor continue fazendo. Porque é o Senhor que faz. Eu declaro isso em nome e por amor de Jesus. Nós assim te agradecemos. Derrama prosperidade sobre a vida do teu povo. Derrama vida sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Abraço seu irmão, aperte a mão dele, desejo uma noite